Vila São Francisco e o crime do Beato Franciscano. Última parte. O assassinato do Beato chocou a população do Agreste e no dia seguinte, após ser noticiada nas primeiras páginas dos jornais em Alagoas, mobilizou a opinião pública, que passou a exigir a punição dos criminosos. Ainda no sábado, 31 de julho, o secretário de Estado dos Negócios do Interior, Justiça e Segurança Pública, Hélio Cabral de Vasconcelos, orientou ao delegado da Ordem Política e Social, Fernando Damaso, que apurasse os crimes com o apoio do escrivão Souza Borges, da primeira Delegacia Auxiliar da Polícia da Capital. Humberto Mendes, candidato a deputado, acompanhava as investigações indicando quem eram os possíveis mandantes e pressionando a polícia a agir rapidamente. Com o inquérito em andamentos e percebendo que a garantia de proteção dadas pelos contratantes poderia falhar, os criminosos trataram de fugir. Um deles, Luiz Rodrigues, mais conhecido como Luiz Lambiqueiro, recebeu 2.000 cruzeiros em Palmeira dos Índios e foi orientado a procurar abrigo em uma fazenda de União dos Palmares. De lá tomou destino ignorado e ninguém mais teve notícias dele. José Guilherme da Silva, o Cacutá, também chegou em Palmeira dos Índios na tarde da terça-feira, 3 de agosto. Teve contato com um dos mandantes, recebeu seus 2.000 cruzeiros e depois foi levado até Bom Conselho em Pernambuco. Dias depois, voltou a Palmeira dos Índios, confessou ao pai ter cometido o crime e pediu que ele procurasse sua mulher e a mandasse vender tudo e ir com os 6 filhos para Propriá, onde se encontrariam e seguiriam para São Paulo. Foram ainda até Aracaju, onde após 2 dias embarcaram em um trem para a capital paulista. Segundo o jornal paulista Correio da Manhã de 1º de setembro de 1954, José Guilherme da Silva e a família estavam alojados num hotel da Rua Almeida Lima há poucos dias quando foram presos por agentes da Delegacia de Vigilância e Captura. Sua família foi levada para a hospedaria dos imigrantes, onde ficou aguardando a volta para Alagoas, o que nunca ocorreu. Acompanhando a polícia paulista durante a prisão estava o tenente Osman da Polícia Militar de Alagoas. O pai e o irmão do criminoso haviam informado o destino dele após interrogatório. Com a prisão de Cacutá e a confissão de várias testemunhas, a polícia alagoana divulgou o nome de todos os envolvidos. O jornal Correio da Manhã de 8 de setembro de 1954 noticiou a relação dos supostos responsáveis pelo crime, Remy Maia, deputado estadual e médico muito conceituado, Manuel Sampaio Lujuca Sampaio, prefeito de Palmeira dos Índios, Rubem Amorim, bacharel, Frederico Maia, patriarca da família Maia, Ari Maia, irmão de Remy, José Gomes e Luiz Correia. Além dos autores materiais, José Guilherme da Silva, Cacutá, e Luiz Rodrigues, o Luiz Lambiqueiro. Foi expedido mandato de prisão preventiva contra todos, menos para o deputado Remy Maia, por ter imunidade parlamentar, e Frederico Maia, com idade avançada. O primeiro a ser detido foi o bacharel Rubem Amorim. Juca Sampaio e Ari Maia conseguiram fugir da detenção. Os advogados e correligionários deles denunciavam que havia assodamento na apuração do crime e que os apontados como autores intelectuais eram pessoas de bem. Somente em maio de 1955 os indicados se apresentaram para cumprir a prisão preventiva, lembrando que as eleições que motivaram o assassinato ocorreram em 3 de outubro de 1954. Humberto Mendes 2.456 votos e Geraldo Sampaio 1.773 votos foram eleitos para a Assembleia Legislativa. Juca Sampaio apresentou-se na prisão de Quebrangulo em 2 de maio. No dia seguinte, Ari Maia e Remy Maia, que abriu mão da imunidade, fizeram o mesmo. Rubem Amorim, que estava na prisão especial no quartel-geral da Polícia Militar de Alagoas em Maceió, por ser ex-oficial do Exército, também renunciou a este privilégio e foi para Quebrangulo. No dia 16 de maio foram ouvidos em interrogatório. Nesta data, Juca Sampaio declarou ter 54 anos de idade, Remy Maia, 39 e Ari Maia, 38. O júri foi marcado para o dia 20 de junho de 1955, no Clube Monte Castelo, em Quebrangulo. Os indiciados como mandantes conseguiram separar os seus julgamentos do de Cacutá, que surpreendentemente desistiu do júri popular. No dia anterior ao julgamento, Humberto Mendes mobilizou os romeiros para estarem em Quebrangulo cobrando a punição dos acusados.
Esperava levar mais de 1.000 seguidores do beato franciscano, mesmo recebendo o pedido de Rubens Quintela para não o fazer. O percurso de cerca de 30 quilômetros foi feito a pé, com o deputado à frente. A expectativa de um conflito era tão evidente que o secretário de Segurança Pública e o comandante da Polícia Militar deslocaram para Quebrangulo e um caminhão da PM, que chegou ao local no dia anterior transportando dezenas de soldados. Na cadeia, amigos, familiares e correligionários dos presos também compareciam em números expressivos, demonstrando solidariedade aos acusados. Temia-se que fossem trucidados durante o deslocamento até o Clube Monte Castelo. Com os romeiros contidos na entrada da cidade, onde uma barreira da polícia militar, fortemente armada, impediu que continuassem, os 4 presos foram conduzidos ao clube, que estava superlotado de interessados no maior julgamento da história do município. O juiz Olavo Carte presidiu o júri, que teve na acusação o promotor público de Anadia, Nel Fonseca, substituindo o titular da comarca. Seus auxiliares foram Sebastião Teixeira e João Sebastião Teixeira. Na defesa atuaram Nelson Tenório, José Loyola Correia, José Cavalcante Manso e José Laurindo, o Juca Laurindo. José Magalhães, José Cincinato Tenório, José Soares Sobrinho, Joaquim Florentino Tenório, José Zenô Costa, Severino de Andrade Bitu e Ataíde Teixeira da Silva constituíram o conselho da sentença. Jerônimo da Cunha Lima foi o escrivão e o júri se estendeu até às 3 horas da madrugada. A defesa, em sua sustentação, alegou que as confissões que apontavam os 4 réus como mandantes do crime foram conseguidas através de tortura. O júri concordou e todos foram absolvidos por 7-0. O promotor, entretanto, apresentou apelação em relação à sentença de Arimaia, que não chegou a participar do outro júri. Adoeceu na prisão, de onde foi retirado pelo irmão deputado para tratamento em Maceió. Não resistiu e faleceu no dia 10 de novembro de 1956 na Casa de Saúde Lessa Azevedo, depois renomeada para Paulo Neto. No primeiro julgamento, Cacutá foi condenado a 36 anos de reclusão. Após recurso e um segundo julgamento, pegou 29 anos e 6 meses, 16 anos pela morte do franciscano e 13 anos e 6 meses pela morte de Francisco Inácio da Silva. Cumpriu 13 anos e meio de cadeia e saiu em livramento condicional. Como se estivesse pressentindo sua morte, 8 meses antes de ser assassinado, Beato foi até o cartório de Quebrangulo e doou todos seus bens em favor da custódia dos capuchinhos de Pernambuco. No ato estava presente o Frei Otávio de Terrinca. A doação era de 13 casas na vila, inclusive a casa que servia como sua residência, o templo em construção, o terreno da vila, um terreno entre a Serra Grande e o Alto do Cruzeiro, vários terrenos adjacentes, serviço de luz e energia elétrica com motor e rede de distribuição, serviço de alto-falantes, uma casa na Rua Vidal de Negreiros, 15, em Bom Conselho, e parte de terra em Serrinha, município de Batalha. A concessão foi condicionada e a ordem não poderia alienar qualquer dos imóveis cedidos. Além dessas obrigações, deveria estabelecer e conservar na vila um apostolado cristão, perpetuando a invocação de São Francisco de Assis. Como resultado dessa doação, em 28 de março de 1954, o ministro provincial da Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis fundou a Ordem Terceira na Vila São Francisco, em Quebrangulo. Dentre os 20 homens admitidos nos quadros da fraternidade destacavam-se Josué Ferreira de Lima, irmão Modesto, Humberto Correia Mendes, irmão Lourenço, e o próprio Beato Franciscano, irmão Bernardo, que assumiu o cargo de ministro da Ordem Terceira de São Francisco de Assis naquela vila. Com o assassinato do franciscano, e cumprindo os compromissos assumidos com ele, a Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis, em Recife, designou, no dia 13 de outubro de 1954, o italiano Frei Jerônimo para fixar residência na Vila São Francisco. O local também ficou conhecido como Retiro do também famoso Frei Damião, que a considerava um lugar adequado para o seu descanso. Responsável pelo desenvolvimento da vila, a atividade franciscana iniciada pelo Beato permanece até os nossos dias, continuando a atrair milhares de romeiros à fronteira entre Paulo Jacinto e Quebrangulo. A Igreja de São Francisco, construída pelo Beato franciscano,
permanece como o símbolo mais importante de uma missão que começou com um sonho.